Olá, turma do Caju! Eu sou Vitor Oliveira, do canal Caju Cultura, e neste vídeo vamos falar sobre a diagnose visual de sintomas de deficiências nutricionais no cajueiro. A diagnose visual é uma ferramenta muito importante para avaliar os sintomas de deficiência ou toxidez de um elemento pela aparência da planta, sobretudo pela coloração de suas folhas. Essa técnica, ela baseia-se na constatação de que as plantas com deficiência ou toxidez acentuada de um nutriente normalmente apresentam sintomas claros dos distúrbios causados pela falta ou excesso de determinado nutriente. Contudo, devemos ressaltar que a identificação dos sintomas de deficiência ou excesso por meio da diagnose visual requer grande prática do técnico, já que algumas vezes esse sintoma pode ser confundido com doenças, ataques de pragas ou até mesmo terem sido causados por fatores climáticos. Mas antes de apresentar os principais sintomas de deficiência nutricional no cajueiro, existem algumas regrinhas básicas que precisamos conhecer para ficar na mesma página, para aumentar a precisão na sua identificação, visto que uma deficiência nutricional possui algumas características que a diferenciam de fatores não nutricionais. E quais são essas características? Bom, a primeira delas refere-se à generalização dos sintomas, ou seja, o sintoma ele deve ocorrer de forma generalizada em todo o pomar. Isso é super importante. E a segunda regrinha, ou segunda característica, é a simetria. O que significa isto? Significa que os sintomas de origem nutricional ocorrem de modo simétrico na folha e entre folhas do mesmo par, independente do lado da planta, conforme podemos ver nesta imagem que eu estou mostrando. Bem, e como última característica, nós temos o gradiente, ou o que nós chamamos de efeito degradê. Vamos ver se a gente troca isso em miúdos. O sintoma ele pode ocorrer das folhas velhas para as novas no mesmo ramo, ou o sintoma ocorre das folhas novas para as velhas no mesmo ramo. Isto pode ficar mais bem entendido por esta imagem que eu estou mostrando para vocês, né? Isso fica bem claro. E essa diferenciação de sintomas ocorre porque os nutrientes, sejam eles de origem orgânica ou de origem mineral, se movem na planta de formas diferentes. E por conta disso, eles podem ser divididos em nutrientes altamente móveis e imóveis, ou seja, dependendo do mineral, ocorre uma mobilidade maior ou menor dentro da própria planta. Os sintomas de deficiência dos minerais na planta podem aparecer na base da copa, como é o caso do nitrogênio, e, por sua vez, os sintomas de deficiência de elementos imóveis aparecerão no topo da planta, pois ela não consegue transferi-los da parte basal para a superior, como é o caso, por exemplo, do cálcio e do boro. Caso haja uma deficiência de nitrogênio nas partes mais velhas da planta, ela vai ter a capacidade de transportar esse nitrogênio das partes mais velhas para as partes mais novas. Resumindo e muito bem ilustrado nesta figura que eu estou mostrando, nutrientes poucos móveis, clorose das folhas novas para as velhas no mesmo ramo. Nutrientes móveis, clorose das folhas velhas para as novas no mesmo ramo. Ainda com relação às três regrinhas que eu falei ainda há pouco, se duas ou três delas ocorrerem, então muito provavelmente é deficiência nutricional. Claro que existem algumas limitações na utilização de sintomas de deficiência para avaliar o estado de nutrientes no solo ou a disponibilidade de nutrientes para as plantas, visto que, como já mencionamos,
Alguns dos sintomas de deficiência são comuns a muitos nutrientes diferentes e os mesmos sintomas de deficiência podem se manifestar durante doenças ou mesmo um ataque de insetos. Com o intuito de orientar os técnicos e cajucultores na identificação dessas deficiências no cajueiro, nós vamos apresentar a seguir os principais sintomas levantados a partir de estudos realizados em diferentes regiões do globo onde se cultiva o cajueiro. E vamos começar pelo nitrogênio, um macronutriente da mais alta importância. A deficiência caracteriza por crescimento atrofiado das folhas, deficiência em folhas mais velhas, né? Nós já vimos isso. As folhas velhas ficam verdes claras e evoluem para o amarelo. Nesta foto, vemos a evolução de uma folha normal até a folha totalmente amarelada. O segundo macronutriente é o fósforo. Os sintomas caracterizam pela coloração verde escuro, podendo evoluir para verde azulado nas folhas devido ao acúmulo de carboidratos. Também ocorre a supressão do desenvolvimento de gemas laterais. Com o agravamento dessa deficiência, as folhas adquirem cor bronzeada e pontas avermelhadas nas margens das folhas. O terceiro macronutriente é o potássio, de extrema importância também para o cajueiro. E nesses 3 próximos slides que eu vou mostrar, nós podemos observar os sintomas de deficiência do potássio com a clorose ao longo da margem da folha, queimadura e escurecimento das pontas das folhas mais velhas que progride gradualmente para dentro da folha. Vamos agora para o cálcio, que é considerado um macronutriente secundário, mas que possui uma importância muito grande, e os sintomas, no caso do cálcio, aparecem em estruturas mais jovens. As folhas jovens elas ficam distorcidas e tornam-se pequenas e anormalmente verdes. Os botões terminais deterioram-se com alguma quebra dos pecíolos e ocorre também a murcha dos brotos terminais e o enfraquecimento da estrutura do caule. Já o magnésio, no caso deste nutriente, ocorre a clorose internerval, entre as nervuras, causando estrias irregulares nas folhas mais velhas e, conforme vocês veem na foto, as folhas afetadas ficam pequenas e curvam-se para cima. Vejamos agora o enxofre. A deficiência de enxofre ocorre nas folhas jovens, né? Os primeiros sintomas ocorrem nas folhas jovens, com o desbotamento da cor verde normal, seguido de clorose, conforme também podemos ver nestas imagens que eu estou mostrando para vocês. O próximo micronutriente é o ferro. A sua deficiência nas folhas caracterizam por clorose internerval em folhas jovens e, com agravamento, toda a planta fica clorótica. Já o molibdênio, a deficiência dele se assemelha muito à do nitrogênio, com manchas cloróticas entre as nervuras, nas folhas velhas e médias. Já no boro, os sintomas de deficiência aparecem nos botões terminais das folhas jovens, que ficam descoloridos e morrem. Os entrenóis da planta tornam-se mais curtos e com aparência espessa ou de roseta, fica uma espécie de envassouramento, né, na gema terminal. Por sua vez, o zinco, ocorre a clorose internerval, também em folha jovem, dada a mobilidade, e a redução do tamanho dessas folhas, que ficam agrupadas, elas ficam muito próximas, criando várias tonalidades, bronzeada, roxa, violeta e até mesmo marrom. Os entrenóis curtos, né, e a diminuição da expansão da área foliar também são sintomas. Nas mudas, ocorre pigmentação avermelhada no meio da folha e posteriormente cobrindo toda a lâmina foliar. Os tecidos ficam como se fosse um papel e necróticos. Bom, meus amigos, então era isso que nós tínhamos a apresentar a respeito da diagnose foliar como ferramenta para
identificação de sintomas de deficiência nutricional no cajueiro. Não deixe de curtir se você gostou desse vídeo, também de compartilhar com outros técnicos, com outros cajucultores, né? E se você ainda não é inscrito no canal Cajucultura, aproveite para fazer a sua inscrição. É o maior acervo de vídeos sobre caju no Brasil. Mais de 200 vídeos no nosso acervo. Até o próximo vídeo.